No vídeo de hoje vamos analisar juntos qual o melhor FOF de base 10, o XP-SF11 ou o Kizu11. Vamos ver aqui qual deles tem se desempenhado melhor e pagado melhores rendimentos aos seus cotistas. Lembrando, como sempre, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Cabe a cada um de vocês analisar de uma maneira mais profunda para ver se o fundo se encaixa nos seus critérios de investimentos. Antes de continuarmos também, peço aqui o seu apoio ao canal, deixando seu like, deixando seu comentário. Você já investe em algum desses dois FOFs ou em algum outro FOF? Deixe aí nos comentários. E se puder, também compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes que também fala sobre investimentos. Então vamos lá, pessoal, começar aqui analisando o XP-SF11, vamos considerar os seus principais indicadores, depois vamos lá no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. Atualmente o XP-SF11 ele está sendo negociado a R$ 8,24, nos últimos 12 meses o seu preço oscilou entre os R$ 6,67 e os R$ 8,29, então é notável que ele está aqui próximo da sua máxima dos últimos 12 meses. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 11,08%. E nos últimos 12 meses, acumulando aqui os seus pagamentos, ele já pagou por cada cota o valor de 91 centavos. Nessa aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 8,44. Então, esse seria o preço justo do XP-SF11. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,24. Então, está sendo negociado um pouquinho abaixo do que seria o seu preço justo. Ele está com desconto aqui de 2%, já que seu preço sobre PVP está de 0,98. Ele tem um patrimônio atualmente de 365 milhões de reais, conta com um pouco mais de 7,3 milhões em caixa disponível para que ele possa fazer futuros investimentos, tem um pouco mais de 40 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 676 mil reais. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 8 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,99. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês, 10 dias úteis depois ele realiza o seu pagamento. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos. Ele é um fundo bem consistente nos seus proventos e podemos notar que de 2022 para cá, se compararmos aqui com janeiro de 2022 até esse mês de junho de 2023, ele vem aumentando o seu valor em dividendos. Esse mês aqui ele pagou um pouquinho mais, provavelmente aí resultados acumulados. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver qual é o objetivo desse fundo. A gestora diz o seguinte: o XPSF11 tem por objetivo realizar investimentos imobiliários por meio de aquisições de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, já que ele é um FOF, então ele investe em outros fundos imobiliários, porém ele também pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário. Como veremos, adiante ele também investe de outras maneiras além de outros fundos imobiliários. Podemos ver que ele teve início aqui no dia 10/7 de 2029, então é um fundo aí com um pouco mais de 3 anos. Descendo aqui também nós podemos ver que sua gestora é a XP Vista e ele é administrado pela XP Investimentos. Além disso, ele tem uma taxa aqui de administração que corresponde a 1% ao mês e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IFIX. Nesse gráfico aqui, pessoal, podemos ver de que maneira é que o XP-SF11 ele investe. Como eu mencionei, seu carro-chefe são os outros fundos imobiliários, que atualmente corresponde aqui a 79% de todo o seu patrimônio, está investido em outros fundos. Ele também investe aqui em CRIs, que corresponde a 19%. Então, ele é um FOF, fundos de fundos, porém, ele também investe em CRIs, como se fosse também um pouquinho fundo de papel. E levando em consideração aqui os seus fundos imobiliários que ele investe, ele usa aqui duas estratégias. Essa primeira aqui de renda, que corresponde a 76%. O que significa que aqui 76% dos seus fundos que ele investe, ele está focado em ter uma rentabilidade com eles. No caso, receber os rendimentos, receber os proventos para poder distribuir aos seus cotistas. Porém, 22% dos seus fundos, ele está focado em ganho de capital. No caso, comprar esse fundo em um valor e futuramente, assim com a sua valorização, ele realizar o ganho de capital. No caso, vender aquele fundo que ele havia comprado por um valor menor
e vender por um valor maior. Assim realizar esse ganho de capital e também distribuir aos seus cotistas. Aqui ao lado nós podemos ver o segmento de atuação dos seus fundos. Podemos notar que 30% dos fundos que atualmente o XP-SF11 investe são de CRIs, no caso de papel. 17% é de escritórios e logística, que corresponde também a 17%. Tem aqui também fundo de desenvolvimento com 6% e outros segmentos com uma porcentagem menor. Aqui nós podemos ver algumas movimentações que ele realizou no mês de maio. Podemos ver que ele vendeu aqui 2.710 cotas do fundo imobiliário HGCR11 e ele realizou a compra aqui dessas cotas desses dois fundos imobiliários. Comprou um pouco mais de 5.000 cotas do HGPO11 e um pouco mais de 6.000 cotas do KNCR11. E aqui embaixo nós podemos ver os fundos que atualmente ele investe. Tem fundos aqui bastante interessantes. Eu vou vir aqui no site Status Invest, que fica melhor para nós vermos quais os fundos que ele investe. A visualização aqui fica bem melhor. Então aqui ao lado nós podemos ver os fundos que atualmente ele investe, o segmento de atuação desses fundos, o valor investido do XPSF11 em cada um desses fundos, a quantidade de cotas que o XPSF11 tem de cada um deles e o PL, no caso, qual o valor patrimonial do XPSF11 investido em cada um desses fundos. Um ponto positivo é que ele não tem nenhuma exposição alta a nenhum desses fundos imobiliários que atualmente ele investe. E aqui vocês podem vir passando e conferir cada um dos fundos que atualmente o XPSF11 ele investe. Ele tem uma quantidade bastante interessante, apesar dele ser um fundo pequeno, com um pouco mais aí de 382 milhões de reais investidos, mas ele tem uma quantidade muito boa aqui de outros fundos imobiliários. Eu somei aqui, praticamente ele tem 36 fundos que atualmente ele investe. Então ele é bem diversificado. Isso minimiza eventuais riscos que ele possa ter à frente. E como eu havia mencionado, ele também investe em CRIs. E aqui vocês podem ver esses CRIs que atualmente ele investe. Ele tem uma quantidade aqui de apenas 7 CRIs. Podemos notar que todos eles estão indexados ao CDI, mais uma taxa aqui de juros. E podemos ver que pelas suas taxas são ativos realmente seguros. Dificilmente um desses devedores aqui vai dar um calote no XP-SF11. Pelo menos com respeito aos seus CRIs, são relativamente bem seguros, o que é um ponto bastante positivo também desse fundo imobiliário. Fiquem aí, pessoal, até o final do vídeo, que no final nós vamos colocar aqui um ao lado do outro para conferir qual deles tem se desempenhado melhor. Beleza? Continuando aqui, agora vamos analisar o KIZU11, atualmente sendo negociado a R$ 8,60. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 7,52, que foi a sua mínima, e os R$ 8,89, que foi a sua máxima. Seu dividend yield está aqui de 10,44%, essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de 89 centavos, isso no acumulado. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 8,86. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 8,60. Então ele está sendo negociado um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, podemos ver que ele está com desconto de 3%, já que está de 0,97. Atualmente ele tem um patrimônio aqui bem parecido com o XPSF11, de 391 milhões de reais, tem um pouco mais de 6,4 milhões em caixa disponível aí para ele realizar futuros investimentos, conta com quase 120 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 788 mil reais. Descendo aqui nós podemos ver que ele pagou o mesmo valor que o XPSF11, correspondente ao mês de junho, 8 centavos por cada cota, correspondeu aqui a um rendimento de 0,94. Ele também sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 10 dias úteis depois, no próximo mês, ele realiza o seu pagamento. E aqui embaixo nós podemos ver o histórico de pagamentos do KIZU11, desde que ele começou lá em fevereiro de 2021 para cá. Podemos ver que inicialmente ele pagou bons dividendos, ele caiu um pouquinho, porém meados de 2021 para cá ele tem se recuperado aos poucos. Aqui no seu relatório gerencial vamos ver, entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Primeiramente, o seu gestor é a Quilima Gestão de Recursos. Tem muitas pessoas que confundem pensando que o KIZU11 ele é um fundo da Suno.
ele não é um fundo da Suno, ele é um fundo da Quilima. Ele teve início lá no dia 8/10/2020. Ele tem uma taxa aqui de administração de 0,60% ao ano e ele não cobra a taxa de performance, o que é um ponto positivo. Qual é o objetivo desse fundo e sua política de investimento? Aqui diz que o fundo ele tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30. Então ele usa aí esse índice de referência Suno 30. E o que seria esse Suno 30? Esse Suno 30 é um índice que reúne os 30 principais fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. E quais os critérios para que um fundo imobiliário faça assim parte desse índice Suno 30? Aqui diz, o fundo ele deverá fazer parte da composição do IFIX, no caso ter uma boa liquidez. O fundo ele não poderá ser um fundo de fundos, um FOF, assim como o KIZU 11 ele é, ou o XPSF 11 ele é. O fundo não poderá ser um fundo monoativo, no caso ter apenas um inquilino ou apenas um imóvel. E por fim, o fundo deverá ter um dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses. Então, os primeiros 30 fundos que atendem a esses critérios aí, eles vão fazer parte desse índice de referência Suno 30. E aqui nós podemos ver quais fundos imobiliários são esses, aqui na sua alocação por fundo de investimento. Os primeiros que ele tem maior exposição aqui se destaca o BRCO11, o HGRI11 e o KNRI11. De um modo geral aqui, se nós passarmos, nós podemos ver que realmente só existe aqui fundos muito bons, muito conhecidos, fundos que se destacam no segmento em que atuam. Fundos de logística, fundos de shopping, fundos de lajes corporativas, alguns fundos de papel também muito bom. Um ponto positivo também do KIZU 11 é que atualmente ele também não tem nenhuma exposição alta a nenhum desses fundos imobiliários que ele investe. Ele, assim como o XPSF 11, é bem diversificado. Porém, diferente do XPSF 11, o KIZU 11 ele só investe em fundos imobiliários. Ele não tem nenhum outro tipo de investimento. Aqui no site Status Invest nós podemos ter uma noção maior de todos os fundos que atualmente o KIZU 11 ele tem investido. Aqui vocês podem ver o nome do fundo, o segmento de atuação, o valor que o KIZU 11 tem investido em cada um deles, a quantidade de cotas e também o PL de cada um deles. Se vocês forem passando aqui, pode notar que ele tem uma quantidade realmente relevante, assim como o XP SF11. Eu somei aqui, praticamente ele tem uns 30 fundos imobiliários que ele investe. Voltando aqui no seu relatório gerencial, agora podemos ver o segmento de cada um dos fundos que atualmente ele investe. Na sua maioria, os fundos imobiliários que ele tem, na sua maioria, 33,8% são fundos de papel. Ele tem aqui também uma quantidade muito boa de 22,8% em fundos de galpões logísticos, 13,8% em fundos de shopping e 10,5% em fundos híbridos. E ele tem outras posições aqui. Aqui ao lado podemos notar que 98,4% de todo o seu patrimônio estão investidos apenas em fundos imobiliários. Então, e aqui ele tem 1,6% da renda fixa, que é ali o seu caixa, né? O dinheiro que ele tem ali para poder girar. Colocando agora, pessoal, um ao lado do outro, vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor. Atualmente, em questão de preço, o XPSF 11 ele está com preço mais acessível do que o KIZU 11. Em questão de rentabilidade, o XPSF 11 também se destaca com uma rentabilidade um pouco maior que o KIZU 11. Em questão de desconto, P sobre VP, podemos ver que ele está praticamente a mesma coisa, a diferença aí de 0,01%. Porém, o KIZU 11 está um pouquinho mais descontado do que o XPSF 11. Em questão de liquidez, muito parecida também a liquidez, porém o KIZU 11 está um pouquinho à frente do que o XPSF 11. Questão de patrimônio, diferença também pequena, porém o KIZU 11 tem aí uma porcentagem um pouquinho maior de patrimônio. Em questão de caixa disponível para futuros investimentos, o XPSF 11 tem um caixa um pouco maior do que o KIZU 11. Em questão de cotistas, o KIZU 11 ele passa muito à frente, quase aí 120 mil cotistas, enquanto o XPSF 11 tem ali na faixa de 40. Com respeito à gestora, a XP é a gestora do XPSF 11, então uma gestora muito mais conhecida do que a Quilima, que é do KIZU 11. A Quilima aí faz pouco tempo de existência. Com respeito à taxa de administração, o KIZU 11 se destaca com uma taxa menor do que o XPSF 11. E em questão de taxa de performance, o KIZU 11 também se destaca por fato de não cobrar, enquanto o XPSF 11 cobra aqui 20% sobre o QCD, o IFIX. Então, pessoal, qual deles, na sua opinião, é melhor para se investir no momento? Deixe aí nos comentários o que é que você acha de cada um deles, ou se já investe em algum deles. Tem gostado dos rendimentos que ele tem te entregado? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Lembrando, como sempre, o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Estudem para que vocês possam fazer assim bons investimentos.